Amados, essa palavra de João, capítulo 20, versículo 7, ela nos faz pensar em algo muito importante que eu quero tratar com os irmãos nessa noite. E para isso, eu quero lembrar com os irmãos a respeito de fé. Quando o Senhor, Jesus fala com Tomé, incrédulo. Não seja incrédulo, mas seja crente. O Senhor está dizendo para Tomé assim: Tomé, tenha fé, acredite. A palavra de Deus, amados, em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, ela traz para nós um ensinamento que diz, projeta para mim, por favor, Hebreus 11, 1. Fala a respeito da fé, que ela é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Amém, amados? Como é que eu posso provar algo que não existe ou que não é visto aos nossos olhos humanos? Através da fé, amém? Eu não vejo Deus, mas eu creio em Deus, amém? Eu tenho fé. Tem muitas coisas que eu já orei e que eu não vejo elas se cumprindo, mas eu creio que elas são, ainda que eu não veja, porque eu tenho fé. Amados, veja que fé não é acreditar muito. Olha, eu acredito muito, não é isso fé. Fé é ter certeza, amém? Diga comigo assim, ó, fé não é acreditar muito. Fé é ter certeza, amém? Não é eu acredito com toda a minha força. Não, amados, eu tenho certeza. Isso é fé. Não é que eu acredito muito em Deus, eu tenho certeza em Deus. Amém? Isso é fé. Jesus, amados, na sua palavra, ele deixou e ele fez muitas promessas. E eu quero ler com os irmãos algumas dessas promessas. Para que a gente não precise abrir na Bíblia e demorar um pouco, eu pedi que já ficasse separado para nós alguns versículos. Então vai projetar aqui, mas eu quero que os irmãos leiam junto comigo. A respeito, nós vamos ler algumas promessas que o Senhor deixou para nós. A primeira está em Marcos, capítulo 13, versículo 31. Vamos ler? 1, 2, 3. Passará, mas as minhas palavras não passarão. Amém? Você tem fé para crer nisso? Amém? Isso é uma promessa. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras, elas não passarão. Como que você sabe disso? Nós sabemos porque nós cremos. Amém, amados? Não porque nós acreditamos muito, mas porque nós temos certeza. Amém? João 10, 19. Vamos lá, todos juntos? 1, 2, 3. Tornou, pois, a ver por causa dessas palavras. Me desculpa, eu falei João 10, 19, não é. É João 10, 9. Perdão, irmãos, eu que errei. Essa que é a promessa. Vamos lá? 1, 2, 3. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará, e sairá, e achará pastagens. Queridos, Jesus é a porta. Você acredita muito ou você tem certeza? Nós temos certeza. Jesus, ele é a porta. E a palavra diz que quando nós entramos por essa porta, nós somos salvos. Você é salvo?
Você acredita muito ou você tem certeza? Amém, amados? Nós precisamos entender isso. Fé é ter certeza. Outra promessa, Mateus 11:28. Vamos ler juntos? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Oh, glória! Amém? Venham todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Amados, isso é uma promessa do Senhor Jesus para nós. Você crê nessa promessa? Amém? Nós temos certeza que em Jesus nós encontramos descanso. Amém? Mais uma promessa. Lucas capítulo 9, versículo 24. Vamos ler juntos? Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Isso é uma promessa. Você quer ganhar a sua vida? Jesus diz, então você vai perder. Ah, você se dispõe a perder a sua vida por amor de Cristo? Então você vai ganhá-la. Qual que é a promessa aqui, irmãos? Aqui é a promessa que quem perder vai ganhar. É uma promessa. Você crê nessa promessa? Tem certeza? Você está ganhando ou está perdendo? Quem ganhar, perde. Quem perder? São promessas que o nosso Senhor Jesus fez para nós, amados. E que nós não devemos acreditar muito. Nós precisamos ter certeza. Porque essa certeza é a fé. Muitas vezes a nossa fé ela é colocada em dúvida por causa das nossas atitudes, por causa das coisas que nós fazemos. Existem momentos das nossas vidas em que nós temos, não é que nós duvidamos, nós só não acreditamos muito. E isso não é fé. Fé é acreditar, é ter certeza de que algo já é, mesmo que ainda não seja. Isso é fé. Uma última promessa que eu quero ler com os irmãos, está em Mateus capítulo 20, no versículo 17. Vamos ler todos juntos? E subindo, pode continuar. Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte. Nós vamos até aqui. Amados, algum dos discípulos estava enganado com o que aconteceria com Jesus? Não. A questão aqui não era acreditar muito. A questão era ter certeza de que aquilo que o Senhor estava dizendo aos discípulos aconteceria. Existem muitas promessas, amados, que nos foram feitas pelo Senhor Jesus e que elas têm a ver com as nossas escolhas, com as nossas atitudes, em decidirmos ou não vivê-las. Mas existem algumas outras coisas que o Senhor disse que isso não depende em nada de nós. Elas simplesmente vão acontecer, seja qual for o lugar onde nós estejamos, seja qual for a decisão que tenhamos tomado. Jesus, ele disse aos seus discípulos, eu estou indo para um lugar onde eu serei condenado e serei levado à morte. Mas Jesus, amados, ele também fez aos seus discípulos, e nós sabemos que isso de fato aconteceu, uma promessa de que ele seria condenado, seria morto numa cruz, depois ele seria sepultado, e depois do sepultamento, passado 3 dias, o que iria acontecer, irmãos? Ele seria ressuscitado. Oh, glória!
Nosso Senhor Jesus, Ele disse isso, amados, para os seus discípulos muitas vezes. Não foi uma única vez que Jesus revelou e deixou claro para os seus discípulos que Ele morreria, que Ele seria sepultado, Ele cumpriria um propósito e que depois de 3 dias Ele iria ressuscitar. Aconteceu num certo domingo, 3 dias depois da ressurreição. A palavra do Senhor nos diz que Maria Madalena, ela foi até o lugar onde Jesus havia sido sepultado. E quando ela chegou lá, a pedra havia sido removida. A pedra não estava mais tapando o lugar onde Jesus foi sepultado, mas a pedra estava fora. Quando Maria Madalena viu aquela cena, a palavra do Senhor diz que ela correu até Pedro. E ela contou para Pedro e disse: Pedro, o lugar onde Jesus foi sepultado foi mexido. A pedra não está mais ali cobrindo, mas ela foi removida. E a palavra de Deus diz que Maria Madalena, Pedro e um outro discípulo vieram correndo até aquele lugar para ver o que havia acontecido. A palavra do Senhor diz que quando Pedro chegou diante da pedra removida, Pedro se assustou. O outro discípulo, a palavra não cita o nome dele, mas o outro discípulo entrou lá dentro e viu. Os panos que cobriam o corpo de Jesus estavam lá, mas o corpo de Jesus não estava. Amados, qual é a nossa expectativa a respeito da reação que deveriam ter tido os discípulos? Eu penso que eles deveriam ter gritado: ressuscitou! Ele voltou, Ele cumpriu a sua promessa, Jesus está vivo. Foi isso que aconteceu, amados? Não. Não foi isso que aconteceu. A palavra do Senhor diz que naquele momento, eles temeram. Eles tiveram medo. Por quê? O rei ali, o imperador naquela época, ele deu ordem que o sepulcro de Jesus fosse cercado, fosse vigiado, para que não acontecesse do corpo ser roubado. Então, quando Pedro, ele chega ali naquele lugar, e a pedra está removida, e ele vê que o corpo não está lá, o que é que Pedro pensou? Pronto, roubaram o corpo. Roubaram o corpo de Cristo, e agora o que vai acontecer? Vão culpar a gente. Amados, mas e a promessa que Jesus havia dito? E a revelação que o Senhor tinha feito para eles? Veja que a palavra nos diz que Pedro e o outro... Está baixando o som aqui. Pedro e o outro... Vocês estão ouvindo, irmãos? Não? Melhorou? Abaixou, né? Pedro e o outro discípulo, eles temeram e voltaram para o lugar onde eles estavam escondidos. Por quê, amados? Porque eles, sabe, naquela hora de desespero, aquela hora do nervoso, aquela hora do medo, que a gente se esquece daquilo que Cristo nos prometeu, que parece que a gente some da nossa mente aquilo que o Senhor já deixou para nós por herança. Foi esse o sentimento e a reação de Pedro e aquele outro discípulo. A palavra do Senhor diz que eles voltaram para se esconder naquele lugar, naquela casa onde eles estavam antes. Maria Madalena, por sua vez, a palavra do Senhor diz que ela ficou ali naquele lugar. Ela não foi embora, ela ficou. E porque ela ficou ali chorando,
Até que ela ouviu uma voz que disse para ela assim: por que você está chorando? Mulher, por que você está chorando? Amados, nós não estamos aqui para fazer ninguém de estrela. Maria Madalena também estava com medo. Maria Madalena também temia. Tanto que naquele momento ela pensou que fosse um jardineiro, não é? Alguém que cuidava ali do jardim, que falava com ela. Ela também não se lembrou da promessa. Sabe qual a diferença entre Maria Madalena e Pedro? Pedro não se lembrou da promessa e foi embora. Maria Madalena, embora não tenha se lembrado da promessa, mas ela ficou. Amém, irmãos? Ela ficou ali. Ela ficou no lugar onde ela deveria estar. Ela ficou no lugar onde aquele que é a vida, onde ela poderia encontrá-lo. E a palavra diz que Jesus, quando Jesus fala com ela e ela reconhece que é Jesus, e ela diz Rabone, não é? Mestre. E ela fica tão feliz que ela sai correndo. E ela vai novamente até Pedro e fala assim: Pedro, eu vi Jesus. Nós conversamos, eu estive com Ele. Ele está vivo, Ele ressuscitou. Por que Maria Madalena ela viveu essa experiência? Porque ela ficou. Amados, é verdade, Jesus nos disse assim: no mundo tereis aflições. Mas quem é que vence o mundo como Ele venceu? Quem permanece nele. Amém? Se nós fugirmos, se nós nos escondermos, e veja, amados, que a palavra do Senhor nos diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. O problema não é o se esconder, a questão é onde nós nos escondemos. Se nós nos escondemos em Cristo, ou se nós nos escondemos no medo, ou se nós nos escondemos da incredulidade. Maria, ela permaneceu, ela encontrou com Jesus. Veja que quando foi mais à tarde, a palavra do Senhor diz assim, que os discípulos, eles estavam escondidos em uma casa. E aí, amados, eles estavam conversando. E qual será que era a conversa? A conversa talvez fosse assim: daqui a pouco os soldados romanos vêm bater na nossa porta. Daqui a pouco os soldados romanos virão nos prender, porque vão colocar sobre nós a culpa do corpo de Cristo ter sido roubado. Talvez outros dissessem assim: e essa conversa da Maria Madalena? Será que é verdade? Será que Jesus ressuscitou? Peraí, mas ele tinha falado alguma coisa sobre isso. Será que aconteceu mesmo? Enquanto eles conversavam, a palavra do Senhor nos diz que Jesus se apresenta a eles. Amados, o que eu quero dizer para os irmãos é que, apesar deles estarem com medo e estarem escondidos, havia algo que fazia diferença naquele momento. Eles estavam reunidos. Não correu cada um para um lado, mas eles se reuniram. Existem algumas palavras na palavra de Deus, irmãos, que nós precisamos guardar na nossa mente, guardar no nosso coração. E eu quero reforçar a palavra permanecer. Nós precisamos permanecer em Cristo. E a segunda palavra que eu quero frisar nessa noite é que eles estavam reunidos. Eles estavam juntos. Por que é que eles estavam juntos, irmãos? Porque eles haviam entendido
que eles precisavam estar perto um do outro. Eles caminharam juntos durante 3 anos. Eles aprenderam que eles precisavam estar em comunhão. E quando eles estavam reunidos, o Senhor Jesus apareceu no meio deles. O Senhor Jesus entrou naquela casa, entrou no meio deles. E o Senhor Jesus liberou 4 bênçãos sobre a vida deles. A primeira coisa que Jesus fez, amados, o Senhor disse para eles: paz seja convosco. Amados, aqueles homens estavam com medo, atribulados, aflitos. Jesus, ele chega onde eles estão reunidos e diz para eles assim: chega de medo, chega de pavor, chega de aflição, paz seja convosco. Amém? A segunda coisa que Jesus faz é dizer para eles assim: olha, eu envio vocês assim como o Pai me enviou. O Senhor libera sobre eles, amados, uma palavra afirmando o que ele já havia dito. Quando ele disse assim: olha, em meu nome vocês falarão novas línguas, vocês pisarão em serpentes e escorpiões e não serão feridos. Em meu nome vocês vão conquistar outras nações, amados. O Senhor estava dizendo para eles: eu vos envio assim como o Pai me enviou. Assim como o Pai disse para mim: pode ir, Jesus. Jesus está dizendo para eles assim: olha, vocês estão vendo como se cumpriu? Olha, eu estou aqui, eu sou a verdade. Não duvidem, não tenham medo, porque eu sou a verdade. E toda a verdade está em mim. Assim como o Pai me enviou, e em mim a verdade é: eu estou enviando vocês, não tenham medo. Jesus os enviou. A terceira bênção que o Senhor libera sobre eles, ali naquele momento, quando eles estavam reunidos, o Senhor sopra sobre eles o Espírito Santo. Amados, é importante nós entendermos isso. Lá em Atos 1:8, no Pentecostes, a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo encheu o lugar onde eles estavam. E como labaredas de fogo, o Espírito Santo pairava sobre eles. E eles começaram a falar em novas línguas. Mas aqui, em João 20, João diz que quando eles estavam reunidos, ali naquele lugar, quando Jesus se apresenta a eles, o Senhor, ele sopra sobre eles o Espírito Santo. Jesus já libera sobre eles o Espírito Santo. Essa é a terceira bênção que eles receberam. E a quarta bênção, Jesus diz para eles assim: olha, todos aqueles que vocês perdoarem serão perdoados. E aquele que vocês retiverem o perdão, esse também não será perdoado. Amados, o Senhor deu a eles poder e autoridade para perdoar pecados. Lembra que Jesus os enviou assim como o Pai o havia enviado? Quantas vezes a pessoa precisava de uma cura e Jesus dizia o que para ele? Perdoados estão os seus pecados. Mas para que se creia que o Pai me enviou, levanta e anda. Mas a obra é: perdoados estão os seus pecados. Amados, eles estavam reunidos. Eu quero dizer para você, nós precisamos permanecer em Cristo, permanecer nele, para que ele se manifeste a nós, para que nós vivamos as promessas do Senhor. Nós precisamos permanecer. Mas eu quero dizer para você, ainda que em alguns momentos a nossa atitude seja como as dos discípulos, de querer nos esconder,
que nós estejamos escondidos no esconderijo do Altíssimo. Amém? Porque no esconderijo do Altíssimo nós estamos em unidade. Nós estamos reunidos. Irmãos, eu me lembro de um tempo quando a gente brincava muito disso na adolescência. A gente falava assim, olha, para os amigos, né, os irmãos na fé, os conhecidos, a gente falava assim, gente, quando Jesus vier no arrebatamento, a gente vai ser muita gente. Então, como a gente não vai lá, a gente pode se perder, acabar não se encontrando todo mundo, nós vamos marcar um ponto de encontro. Então, assim, ó, todo mundo corre lá do lado do trono, do lado do pé direito, tá bom? Todo mundo corre lá, a gente se encontra. Que vai ser muita gente. Amados, o nosso ponto de encontro é o esconderijo do Altíssimo. Amém? Se eu temer, se eu tiver em sofrimento, seja qual for a minha condição, e eu precisar me esconder, eu sei que eu vou correr para o esconderijo do Altíssimo, porque lá os meus irmãos estarão reunidos, amém? E lá o Senhor vai trazer sobre nós a sua paz. Lá o Senhor vai liberar sobre nós o seu Espírito Santo. Lá o Senhor vai nos enviar, amém, amados? Quando nós vemos essa palavra, a palavra diz, amados, que quando Jesus entrou ali, Jesus mostrou para os seus discípulos, olha, sou eu, estão vendo as minhas mãos? Vocês estão vendo o meu lado? Jesus mostrou para os discípulos. Amados, por que Jesus precisou mostrar? Porque Jesus ainda não tinha soprado sobre eles o Espírito Santo. Jesus entra na casa, mostra as mãos, mostra o ferimento do lado, ali a marca do lado, e depois Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo. Eu quero que você leia comigo, lá em João, no capítulo 20. João capítulo 20. Nós vamos ler no versículo 24. Irmãos, veja tudo o que aconteceu. Toda essa passagem que eu discorri com os irmãos, desde a Maria Madalena indo até o sepulcro, encontrando aquela pedra removida, até chegarmos em Jesus, junto com os discípulos, liberando sobre eles essas 4 bênçãos. O versículo 24 do capítulo 20 diz assim: mas Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. A minha pergunta para você nessa noite é: onde estava Tomé? Irmãos, Tomé não estava com eles. Onde é que estava Tomé? Sabe por que a minha preocupação com Tomé? Porque todos os discípulos andaram 3 anos juntos. Quando a palavra do Senhor diz que eles estavam numa casa, estavam 10 discípulos. Pedro e um outro discípulo saíram correndo, foram lá, chamaram, viram a pedra removida, voltaram correndo para casa. Quando Jesus vai se encontrar com eles, porque eles estavam reunidos, e o Senhor Jesus libera sobre eles paz, sopra o Espírito Santo, os envia. Onde é que estava Tomé? Tomé não recebeu paz. Tomé não foi enviado. Tomé não recebeu sobre si o Espírito Santo. Tomé não recebeu poder para perdoar. Sabe por quê, irmãos? Porque Tomé não estava reunido com os outros 10.
Tomé nem permaneceu lá no lugar do sepulcro, e Tomé também não ficou reunido. O melhor lugar para estar era onde Maria Madalena ficou. Amém, irmãos? O melhor dos top era lá onde Maria Madalena ficou. Ela já viu Jesus, foi a primeira que viu. Ótimo. Eu não consegui ficar. Então eu me escondi. Escondeu onde? Para onde será que Tomé fugiu? O que será, irmãos, que Tomé estava fazendo? Para onde Tomé foi? Queridos, nós precisamos entender, precisamos nos lembrar de que nós só temos um lugar para onde correr, que é para o Senhor Jesus, que é para o esconderijo do Altíssimo. Tomé, ele correu para um outro lugar que a Bíblia não diz, mas ele não estava no meio dos outros. Olha só, será que Tomé sabia que o corpo havia desaparecido? Você quer ler comigo no versículo 24? Nós lemos já, desculpa, irmãos. Tomé não estava com eles quando veio Jesus. E aí, amados, a palavra do Senhor diz que passados 8 dias, depois de 8 dias, Jesus apareceu novamente naquela casa. Depois de 8 dias, Jesus entrou novamente naquela casa. Irmãos, já aconteceu com você? Assim, olha, todo mundo está sabendo de alguma coisa, menos você. É horrível, né? Todo mundo está sabendo, menos eu. Aí você fala assim, mas o que aconteceu? Talvez alguém pergunte assim, né? Irmãos, está todo mundo sabendo? E aí todo mundo fala assim, tá todo mundo sabendo. Só você não sabe. Você fala assim, mas alguém conta, por favor. Porque só eu não sei. Quando contaram para Tomé, Jesus veio aqui nessa casa. Jesus nos mostrou as suas mãos. Jesus nos mostrou o lado. Jesus esteve aqui, Ele ressuscitou. Qual foi a atitude de Tomé, irmãos? Tomé duvidou. Tomé não acreditou. Amados, por que é que Tomé não acreditou? Quem aqui já viveu uma experiência de ser curado pelo Senhor Jesus? Levanta a mão. Cura. Já foi curado? Amém? Das pessoas que não viveram essa experiência, que não tem problema nenhum, tá, irmãos? Mas das pessoas que não viveram a experiência de ser curado pelo Senhor, você tem certeza que Jesus cura? Se você nunca viveu uma experiência de cura, você tem certeza? Eu tenho certeza, porque eu fui curada. Agora deixa eu perguntar para os irmãos, quem aqui já experimentou uma experiência de ressurreição? Quem aqui já morreu e ressuscitou? Sim ou não? Eu nunca morri, irmãos, para ser ressuscitada. Quero dizer para os irmãos que eu quero viver muito tempo, então por favor aumentem as suas fé. Amém? Tenham a fé aumentada, se eu cair morta, por favor, ora para ressuscitar. Eis que te digo, irmãos, tenham fé. Mas você crê que Jesus pode ressuscitar uma pessoa morta? Sim ou não? Glória a Deus. A Lília está dizendo que o avô dela foi ressuscitado. Eu creio. Irmãos, vocês se lembram na palavra de Deus, quando a palavra diz que Tomé andou sobre as águas? Lembra ou não? Que Tomé andou sobre as águas? Não. E vocês se lembram de quando a palavra do Senhor fala que Tomé subiu no monte para orar com Jesus? Vocês lembram dessa passagem? Que Tomé subiu no monte para orar com Jesus?
Vocês se lembram de alguma experiência que a Bíblia relate de Tomé ter vivido do lado de Jesus? Irmãos, eu procurei. Se alguém tiver, me ajude. Mas a Bíblia não me parece que ela relata, eu pelo menos não li, que Tomé tenha vivido uma grande experiência com Jesus. Sabe o que é que Tomé viveu? Quando havia uma grande multidão e Jesus fez a multiplicação dos pães e dos peixes. Aí Tomé estava lá, Tomé viu. Quando Jesus transformou o suco, a água em vinho, lá no casamento, e todo mundo viu, aí Tomé viu também. Mas Tomé, nunca, a Bíblia não relata que Tomé tenha tido uma experiência pessoal com Jesus. De Tomé dizer assim: Jesus, Senhor Jesus. Irmãos, nem deitar no peito de Jesus Tomé não deitou, igual João. Talvez, amados, Tomé fosse um observador. Talvez Tomé seja alguém que olhava para Jesus, tenha sido atraído por ele, foi chamado por Jesus para andar com ele, mas não tenha se entregue àquela experiência com Jesus. Então a palavra de Deus nos fala, amados, que quando os discípulos falavam para ele: olha, nós vimos a mão, nós vimos o lado, Tomé não acreditou. E Tomé disse para eles assim: somente se eu ver e se eu tocar, somente assim eu vou crer. Se eu não colocar a minha mão nas marcas dele, das suas mãos, se eu não colocar as minhas mãos na sua ferida do seu lado, eu não acredito. 8 dias depois, irmãos, 8 dias é muito ou é pouco? Eu penso que para quem tem fé, 8 dias é pouco. Para quem tem fé, 8 dias é pouco. Porque eu penso que não dá tempo de acontecer tudo o que deveria acontecer em 8 dias. Mas para quem não tem fé, eu penso que 8 dias é uma tortura. Pensa bem, você tem fé que daqui 8 dias o Senhor vai te preparar um emprego. Aí a gente começa a se preparar, né? 8 dias, 8 dias, 8 dias, tá chegando, a bênção tá chegando, tá vindo aí, glória a Deus. E para quem não tem fé? Puxa vida, hein? Precisava ser 8 dias, não precisava ser uns 3 só. Vou ter que esperar até chegar lá longe. E se chegar lá e não acontecer nada? Irmãos, 8 dias se passaram. Mas não é que Jesus marcou encontro daqui 8 dias, não. Jesus não marcou encontro que daqui 8 dias ele viria. Então eu penso que para Tomé 8 dias foi uma eternidade. Uma eternidade de dúvida, de incredulidade, de falta de fé. Talvez de pensar assim: mas por que Jesus veio justo naquele dia? Naquela hora que eu não estava aqui? Ou talvez ele perguntasse assim: onde será que eu estava? Às vezes, irmãos, nós também vivemos experiências assim. Meu Deus, é sério, irmão? Você viveu essa experiência? Onde que eu estava? Que eu não vi? Algumas vezes nós estamos dentro da igreja, o Espírito Santo está se manifestando, e nós falamos assim, alguém fala assim: você viu o culto? Maravilhoso, uma bênção, um poder. Você fala: onde que eu estava? Que igreja que você está falando? Na mesma que eu fui? Tomé, irmãos, ele, na verdade, ele sempre teve um pé atrás com Jesus. João 14, no versículo 4, conta que Jesus, ele diz assim para os seus discípulos: nós vamos voltar para a Judeia.
E aí os discípulos dizem assim para ele: para a Judeia? Esqueceram lá, eles querem te apedrejar. Eles querem te matar lá na Judeia. Sabe o que Tomé diz? Vamos com ele morrer junto. Irmãos, Tomé já tinha ouvido Jesus dizer que ele morreria. Sim. E que ele ressuscitaria. Mas quando Jesus disse: vamos para a Judeia, Tomé, o pessimista, diz assim: vamos lá morrer com ele. A palavra diz ainda, em João, que Jesus disse para eles assim, olha, João 14:4, essa referência que eu falei de ir para a Judeia, irmãos, é João 11:7. Em João 14:4, Jesus diz assim para eles, assim para os discípulos: vocês sabem para onde eu vou. E Tomé diz assim: nós não sabemos não. No versículo 5, Tomé fala assim: não, nós não sabemos não. Como é que nós vamos saber? Irmãos, essa era a posição de Tomé. Jesus diz para eles assim: gente, eu estou aqui com vocês. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Como assim vocês não sabem? Para onde vocês vão? Nós estamos andando junto há tanto tempo. E vocês ainda não sabem. Amados, se você se lembrar do começo da palavra, nós estamos falando a respeito de fé. O Senhor Jesus, Ele nos fez promessas. Mas muitas vezes, assim como Tomé, nós estamos no lugar errado. Nós estamos no lugar errado, na hora errada. Muitas vezes nós estamos tão desapercebidos. Muitas vezes nós estamos tão alheios ao que está acontecendo, que nós não percebemos que o Espírito de Deus está se movendo e que a palavra do Senhor está se cumprindo e nós estamos perdidos, assim como Tomé estava. Eu louvo ao Senhor pelo Pentecoste, porque no Pentecostes a palavra do Senhor não fala que Tomé não estava. Eu creio que lá no Pentecostes Tomé estava. Mas até o Pentecostes, Tomé não tinha soprado sobre si o Espírito Santo. Muitas vezes, irmãos, nós não conseguimos ver Jesus, nós não conseguimos sentir o Espírito de Deus, porque nós não estamos crendo. Nós precisamos entender que antes de viver a promessa, nós precisamos crer naquele que prometeu. Nós precisamos crer que Ele é fiel e Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Eu quero te desafiar nessa noite. Se você não tem vivido as promessas do Senhor, pergunte-se a si mesmo: eu permaneço no lugar onde Jesus vai se manifestar? Porque existem lugares, amados, que não adianta, Ele não vai estar. Amém? Não adianta, o Espírito de Deus, Ele pode estar em qualquer lugar. Não significa que Ele estará. Porque Ele não é obrigado a estar, Ele está onde Ele quer estar. Ele está onde Ele tem prazer de estar. E para nós não é difícil saber o lugar onde Ele não está. Amém, irmãos? Se eu sei que Ele não está lá, se eu sei que Ele não vai se manifestar naquele lugar, eu não quero estar ali. Nós precisamos, amados, entender isso. Que nós precisamos crer para viver as promessas. Nós precisamos crer no Senhor. Crer é aquilo, amados, que nós
a fé para crer naquilo que nós não estamos vendo, mas já é. A bênção do Senhor, ela já é sobre a minha vida, ainda que eu não esteja vendo. A promessa do Senhor, ela já está sobre a minha vida, ainda que eu não a esteja vivendo. Ela já está. Agora, viver a promessa, irmãos, depende do lugar onde eu tenho andado. Viver a promessa depende de onde eu tenho permanecido. Viver a promessa depende de eu estar onde Deus se manifesta. Viver a promessa, irmãos, depende de ter fé. Jesus, ele encerra dizendo para Tomé assim: Tomé, porque você viu, você creu. Bem-aventurados aqueles que não viram e creram. De quem que o Senhor está falando? De quem, irmãos? De mim, de você, amém? Nós não vimos as marcas na mão dele, nós não vimos a ferida no lado, nós nunca nem vimos os seus olhos, nós não sabemos como é os seus cabelos, mas nós cremos, amém? Nós cremos. Bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. E isso o Senhor está falando a respeito de nós, amém? Que nessa noite, amados, nós podemos entender o problema de Tomé. Se nós entendermos o problema de Tomé, nós vamos evitar estar no mesmo problema. Que você sempre se pergunte: onde estava Tomé? Amém? Onde estava Tomé? E tomemos o Tomé como um exemplo. Onde eu estou? Amém, amados?